Mais uma oportunidade para ouvirmos de Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos realmente que o Senhor tenha liberdade entre nós, Senhor. Queremos, ó Deus, não só ler os fatos, mas queremos entender um pouco da tua natureza, da tua intenção em nos contar, em deixar registradas essas histórias para nós. O Senhor teve um propósito, o Senhor tem um propósito para nós hoje também. E nós queremos entender, queremos acompanhar os teus caminhos com o rei Ezequias e com o teu povo naquela época, porque assim também nós vamos entender melhor os teus propósitos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Deus, os desafios, as vitórias, as falhas, aquilo que pode também, ó Deus, revelar algo para nós hoje. Nós pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir inicialmente em 2 Reis 18. Nós estamos vendo essa etapa na vida de Ezequias, que envolve a ameaça da Síria. Na verdade, essa história, como a gente tem falado, é a principal história, a história mais marcante de toda a história de Ezequias. É essa história que envolve a Síria, né, o ataque da Síria. Voltando aqui, depois que ele restaurou o culto a Deus, que foi a primeira coisa que aconteceu no reinado dele, ele tinha que enfrentar a Síria. Aí aconteceram algumas coisas intermediariamente, né, que até nós temos colocado que na sequência do relato bíblico essas coisas são colocadas no fim, né, esse item 3 e 4, mas o 5 é a história mais marcante de toda a história de Ezequias. Todo o relato de Ezequias é o que mais chama atenção, é o que a Bíblia dá mais ênfase. Então, nós estamos procurando juntar as peças, porque como tem mais informações sobre Ezequias, tem 3 relatos na Bíblia, mas também tem bastante evidências e fatos históricos que foram descobertos, então tem bastante informação. Agora o difícil é juntar as peças e formar uma sequência cronológica. Mas também a gente tem falado bastante que a Bíblia, ela tem assim, os relatos bíblicos, o povo, isso fazia parte da cultura, mas faz parte do propósito de Deus para nós, que o objetivo nos relatos de Ezequias não era formar uma sequência histórica. Essas histórias, não só dele, mas de todos na Bíblia, existem muitas vezes fatos assim, isso aconteceu no início da vida, por exemplo, Abraão, você tem toda uma sequência, a Bíblia não vai misturar os fatos, mas existem coisas que nem sempre são colocadas numa sequência histórica. E a preocupação de Deus, a preocupação dos autores humanos, não era tanto como hoje seria assim, eu quero saber certinho o que aconteceu primeiro e depois, quero fazer uma sequência, quero fazer uma linha de tempo, quero entender como essas coisas aconteceram. Realmente a gente não tem essa preocupação na Bíblia. Tem várias coisas que acontecem, que são relatados aqui, eu vou mostrando aos poucos, mas muitas vezes não são na sequência histórica. Por isso até a gente vai depois falar mais especificamente sobre esses acontecimentos da doença e dos mensageiros de Babilônia, que são relatados no fim de todos os 3 relatos, mas que por várias pesquisas e por várias evidências parece que aconteceram antes da invasão aqui. Então, mas por que Deus colocou no fim? O importante disso, assim, a minha mente, como acho que de muita gente, a minha mente, eu quero entender as coisas, eu tenho uma tendência natural de querer saber as coisas cronologicamente. E quando eu vejo, né, começo a estudar a fundo e vejo que tem uma diferença, a minha primeira pergunta é assim, mas Deus, deve ter uma razão, né? Por que não veio no nosso relato, por que essas coisas vieram no fim e não na sequência que parece que aconteceram? Uma das razões é porque esse acontecimento
da invasão e da morte de todo um exército, foi um dos maiores livramentos que nós temos registrado na Bíblia, né? Não chega à mesma assim, proporção, a mesma grandeza da libertação do Egito, que é o maior de toda a Bíblia, né? Quando Moisés liberta o povo, Deus liberta através de Moisés o povo do Egito, todas as pragas e a morte do exército de Faraó no Mar Vermelho, os milagres, todo aquele conjunto de acontecimentos é a maior intervenção de Deus na história, sem nenhuma assim, dúvida, não teve nenhuma outra intervenção maior de Deus na história do que o Egito. Mas essa invasão da Assíria, quase tomando Jerusalém que já passou por tantas coisas, está no centro das notícias de novo, mais uma vez, de acordo com as profecias, no final, bem antes da vinda de Jesus, a cidade de Jerusalém vai ser cercada não por uma Assíria, mas vai ser cercada por exércitos do mundo todo. Então vai ter um outro acontecimento até meio paralelo com isso aqui, porque a Bíblia prevê, nós temos profecias no Velho e no Novo Testamento, mostrando que a própria volta de Jesus vai ser a intervenção de Deus para livrar Jerusalém. Então, nós estamos falando sobre algo que tem muito a ver com esses acontecimentos, e Jerusalém passou por várias situações. Depois de Ezequias, 100 e poucos anos depois de Ezequias, vai ter uma conquista de Jerusalém por Babilônia, né? Dessa vez foi atacado por Assíria, dessa vez houve livramento. Depois, né, vai ter no final da história, né, de Reis e Crônicas, vai ter a derrota final e o cativeiro, né? Mas nesse momento houve o livramento. Então, essa história, por ser tão importante, é colocado antes. Isso é uma possível explicação. Mas a outra, sim, é que essa ordenação na ordem cronológica é importante para nós, mas as lições que nós podemos tirar disso não dependem da ordem cronológica, né? Deus coloca cada coisa por vários motivos. Bom, então nós estamos vendo aqui toda essa questão da invasão da Síria, e existe uma espécie assim, de preparação. Nem todos os relatos falam muito sobre isso. Por isso que também nós temos algumas evidências da história de que assim, houve uma preparação, houve ameaças, tem várias coisas que nem os mais estudiosos não conseguem resolver direito. Parece, algumas pessoas acreditam, o relato em Reis, parece que indica que houve 2 invasões. Outras pessoas acham que houve uma só. Mas o importante é que houve toda uma escala de ameaças, toda uma situação que foi chegando ao ponto de, finalmente, o rei da Síria invadir e cercar a nação, a cidade de Jerusalém. Okay? Então, nós estamos agora nessas aulas, a aula passada, hoje, nessa sequenciazinha, nós estamos procurando entender o que estava acontecendo com Ezequias, como é que ele se preparou. Na aula passada, nós falamos, isso não fica muito claro nesses relatos históricos, mas como nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías também tem um relato histórico, capítulo 36, 37, 38 e 39, né? Tem 4 capítulos que formam um paralelo com Reis, é bem parecido. Mas não só isso, Isaías estava profetizando durante todos esses anos, porque no primeiro ano de Ezequias ele restaurou o culto a Deus, e aí nós temos um período parece de 14 anos pelo menos, porque essa invasão aqui fala no 14º ano de Ezequias, então houve algo em torno de 14 anos de intervalo entre o início do reinado dele e depois quando a invasão veio. Então, houve várias coisas aconteceram nesse meio tempo.
Não temos muitos fatos na Bíblia sobre isso, mas nós temos profecias de Isaías, que as profecias também são um pouco difíceis de encaixar, de colocar cronologicamente, saber exatamente em qual momento da história de Ezequias ele estava profetizando, mas como nós mostramos na última aula, Isaías profetizou muito contra fazer qualquer tipo de aliança com o Egito. Então nós entendemos, a história comprova que o Egito estava aumentando em poder, eles subiu uma nova dinastia no Egito, de um faraó etíope, e ele estava querendo realmente fazer frente à Síria, estava querendo formar uma aliança e ir contra a Síria. Um outro país que também estava querendo revoltar contra a Síria e fazer uma aliança era a Babilônia. Então nós temos essas potências, esse jogo de poderes, né, que, como a gente falou na aula passada, dá para fazer vários paralelos com os dias de hoje, né? Que tem a Rússia, tem a Coreia, tem a China, tem o Oriente Médio, tem o Irã, tem os Estados Unidos. Então, sim, você tem várias forças, várias potências agindo e alianças, né? Um país quer se aliar com um, outro país quer se aliar com outro. Então nós temos esse jogo de poder acontecendo no mundo. Isso praticamente em qualquer época da história você vai encontrar esse tipo de coisa. Então nós temos isso aí. Então antes de vocês olharem a sequência, eu quero reler esse versículo em 2 Reis 18. Talvez a gente vai ler várias vezes nas próximas aulas, porque é o ponto central da vida de Ezequias, mas eu quero mostrar como não é tão simples como simples dizer Ezequias confiou em Deus. É 2 Reis 18, versículo 5. Tá nessa descrição inicial do rei Ezequias, né, que o autor aqui, inspirado por Deus, qual que foi a avaliação que ele fez de Ezequias? Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se chegou, mas ele se apegou, ele se agarrou em Deus. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor foi com ele para onde quer que saísse, prosperava, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ok? Então, o que eu quero mostrar aqui? O que eu estou entendendo dessa história? Que nós vamos chegar nessa história que todo mundo aqui já leu, vocês já sabem, né? Se vocês não tivessem lido, podia fazer um monte de suspense, falar assim, olha, vai acontecer uma grande coisa na vida de Ezequias, mas todo mundo já leu, todo mundo já sabe que um exército muito grande da Síria cercou Jerusalém, né? Nós vamos depois estudar toda essa passagem que conta como o general, como o próprio rei da Síria mandou mensagens e falou, vocês estão confiando no quê? Vocês estão achando que vocês vão conseguir se livrar de mim? Aí ele dá uma relação enorme, né? Tal e tal país eu já conquistei, tal rei já caiu, os deuses das outras nações não conseguiram livrar os seus povos. O que vocês estão confiando em quê? Vocês acham que o Deus de vocês vai poder fazer alguma coisa? Esse foi o grande erro do rei da Síria, que quando alguém desafia Deus, né? Aquela história famosa do Titanic, né? Quando fala, nem Deus pode afundar esse navio, opa, Deus fala assim, então nós vamos ter que mostrar. Então, quando o rei da Síria falou dessa forma, não só por isso, porque Ezequias estava buscando a Deus, mas esse foi o grande momento de Ezequias confiar em Deus, por isso que nós temos esse relato. Ele confiou em Deus como nenhum outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e isso aqui nos anima, né, não é a gente ter prazer nos erros de outras pessoas, né? Mas quando você fala assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pisou feio, né, umas situações na vida dele. Então,
né, Jacó foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quantas coisas que Jacó fez que não foram do jeito que Deus queria. O próprio Abraão, o pai da fé, que Romanos 4 fala assim, ele não vacilou, ele confiou em Deus, ele não titubeou. Espera aí, mas teve os momentos em que Abraão quase que, né, ele colocou a vida de Sara em jogo, porque falou que Sara é a irmã dele. Ele, junto com Sara, eles resolveram achar um outro jeito de ter um filho. Então, Abraão não foi um homem assim que nunca duvidou, que nunca teve problema. Então, entende? Então, essas coisas não são desculpas para nós, mas são fatores que nos animam, porque nós podemos dizer, assim como eles passaram por essas situações, nós também podemos passar. Então, olha só, eu queria que vocês vissem, né, esse versículo, ele confiou em Deus como nenhum outro, e agora sim, nós nem vamos conseguir ver tudo isso nessa aula, há um pouco nós já vimos, mas aqui eu coloquei aqui, os desafios para confiar em Deus. Então, desafios para confiar em Deus. Ou seja, não foi uma coisa simplesmente que desde o primeiro dia Ezequias confiou em Deus e nunca teve problema, ok? Esse primeiro nós já vimos na aula passada. De acordo, assim, nós não sabemos até que ponto, nem na história, nem na Bíblia, não fala que Ezequias quase fez aliança com o Egito. Mas por que a gente sabe que foi um desafio para Ezequias? Porque o profeta Isaías, que profetizou durante esse tempo e que foi o profeta que andou junto com Ezequias e que realmente estava falando para a nação, mas também especificamente para o rei. Nós temos vários capítulos nessa parte de Isaías, a gente leu na aula passada, capítulos 18, capítulo 20, capítulos 30 e 31, toda essa sequência de profecias em Isaías era exatamente nesse período. E ele fala muito, advertindo, não faça aliança com o Egito, cuidado, não faça aliança com o Egito. Aí nós temos evidências históricas de que outros países por perto fizeram aliança. E, inclusive, assim, a região dos filisteus, que hoje é a faixa de Gaza, eram cidades fortes, assim, não faziam parte, né, do reinado de Judá. Eles se revoltaram contra a Síria, se juntaram, provavelmente, com o Egito, se revoltaram contra a Síria. E por que nós sabemos que é quase certo que o Ezequias não fez aliança? Que quando o rei da Síria veio e subjugou e dominou essa região, ele não fez nada contra Ezequias. Então, ele não fazia parte, ele não fez parte dessa aliança. Então, tudo isso aí são evidências históricas que ajudam a gente a entender que foi um perigo, foi uma tentação. Talvez ele quisesse fazer. Por que Isaías foi tão forte? Porque provavelmente, se ele não tivesse falado, Ezequias teria feito aliança com o Egito. Okay? Então, são desafios. Ezequias não confiava automaticamente em Deus, em todas as coisas, mas ele estava sendo provado, todo esse período de tempo, entre o início do reinado dele e quando veio aquele ataque, Ezequias estava sendo provado. Ele teve várias situações em que ele precisou aprender a não confiar em outras coisas, ok? E vimos na aula passada como o Egito representa, tinha os outros deuses do Egito, tinha a sabedoria do Egito, tinha o rio Nilo, os recursos naturais. Então, isso representa várias coisas que o Egito tinha para oferecer. O Egito sempre é uma figura dos recursos naturais, do mundo natural, né, da gente confiar em recursos naturais. Então, são situações em que é muito natural a gente ter uma tendência de confiar
em dinheiro, a gente tem tendência de confiar, assim, vamos fazer aliança com um país forte, como os Estados Unidos, porque eles vão nos proteger. Então, você coloca confiança em algo, o próprio Israel, né, que já, quem conhece a história antiga, a história moderna de Israel, sabe que Israel muitas vezes esteve em desvantagem total. Você estuda a história recente de antes de 1948, mas principalmente de 48 para cá, várias guerras em que Israel não tinha chance nenhuma. Principalmente logo que Israel foi declarado como Estado independente, todos os países em volta se juntaram para destruir Israel. Israel nem tinha organizado um exército ainda, não tinha nada. Então, milagre. 1967 foi um milagre, né? Mas hoje, ainda que Israel esteja em desvantagem em termos de números de países, mas hoje Israel, inclusive por isso que a mídia fala tanto contra Israel, porque eles acham que Israel é forte, coitadinho dos palestinos, são fracos e acontecem coisas, não vamos dizer que Israel faz tudo certo, mas o que eu quero dizer assim, hoje Israel tem recursos, tem tecnologia, tem a bomba atômica, tem muita coisa, eles têm um sistema, né, que chama Domo de Ferro, que protege dos mísseis, né, que os Estados Unidos ajudaram a implementar. Então, hoje, a tentação vou confiar nessas coisas e não confiar em Deus, né? Então, isso é confiar no Egito, né? Nós vamos falar, mas então a gente tem que ficar despreparado, confiar em Deus significa não ter armamentos, como a gente não deve confiar no dinheiro, então eu não devo preparar, não devo trabalhar para ter uma aposentadoria, eu não devo ter uma conta bancária, eu não devo ter, sabe assim, como que é isso, né? Como todas as coisas na Bíblia, não tem uma resposta simples sobre isso, né? Mas tem princípios que a gente pode procurar entender. Mas vamos primeiro para esse segundo ponto aqui, que está nesse mesmo capítulo, 2 Reis 18. No versículo 13, 2 Reis 18, 13, no versículo 9, ele fala do 9 até no 12, eu não vou ler aqui, porque a gente já leu, mas dos versículos 9 a 12, ele conta de novo, porque já tinha sido relatado antes. Não, acho que aqui em Reis, esse é o momento em que... o capítulo 17 anterior, ele já tinha falado sobre o porquê Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. Então, aqui conta novamente sobre a queda das 10 tribos, ok? Isso é para dar um contexto, para mostrar que a Síria era um país forte nessa época, e já tinham conquistado as 10 tribos. E aí, versículo 13, vem em seguida dizendo o seguinte: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, a Laquis: rei, retira-te de mim, e tudo o que exigires de mim pagarei. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Gente, eu não estou com os números aqui, mas se você pensa que talento é uma moedinha, não é. Essa quantidade aqui envolvia toneladas. Não era 300 toneladas, mas 300 talentos de prata. Eu já vi esses números, mas não lembro agora. Mas, assim, representando de ouro como de prata, representava muita coisa. Não era um saquinho que ele mandou, assim, né? Leva esse saquinho de ouro, né? Não era uma coisa grande. Ele impôs um tributo muito grande. Versículo 15: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei.
Nesse tempo, Ezequias arrancou o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, o ouro de que ele mesmo as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Ok, até aqui. Olha, é uma coisa impressionante, né? Salomão ajuntou um monte de ouro, muitas riquezas, no tempo do filho dele, no tempo do filho já no tempo de Roboão, né, filho de Salomão, veio o rei do Egito e levou embora todo o ouro. Isso acontece muitas vezes, assim, Deus traz recursos. Eu tenho falado várias vezes aqui que esse ouro, as coisas que eles ajuntavam naquela época, podia representar dons, poder, eram evidências do favor de Deus. E era coisa assim, quando tinha um rei como Josafá, o mesmo Ezequias depois vai mostrar que quando um rei andava nos caminhos de Deus, Deus trazia recursos, outras nações davam tributo. Então, aquilo que ele mesmo tinha usado para restaurar a casa de Deus, né, não é uma coisa incrível? Ele revestiu portas e coisas assim com ouro, e nessa hora ele não tinha de onde tirar, ele foi lá no templo, arrancou o ouro e entregou ao rei do Egito, ou da Síria. Então a gente pergunta, mas assim, aqui não faz nenhum julgamento, esse trecho aqui não fala nada, mas claro que ele estava usando um recurso humano. Então, primeira tentação, e não necessariamente, como eu falei assim, a gente não tem essas coisas tão na sequência cronológica, mas quais eram as alternativas a confiar em Deus? Ao invés de confiar em Deus, ele podia fazer uma aliança com o Egito. Ao invés de confiar em Deus, aqui, o que ele fez? Ele tentou aplacar, ele tentou se sujeitar e fazer assim, ele até assim, olha, é uma atitude humilde, né? Errei. Ele mandou falar assim, por que ele falou que errou? Porque antes, agora essas coisas assim, tem várias coisas que a Bíblia fala claramente, tem outras coisas que não são tão claras, né? Quando fala assim, volto aí no versículo que nós já lemos, versículo 7, no final do versículo 7. O início do versículo 7 fala, o Senhor foi com ele, para onde quer que ele saísse, prosperava. E aí falou, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Você não entende do jeito que está nesse contexto, que ele estava fazendo uma coisa certa. Quem se sujeitou ao rei da Síria? O pai dele. O pai dele, Acaz, que foi obrigado a se sujeitar ao rei da Síria, porque Acaz era um homem que não servia ao Senhor, Deus não o abençoou, Deus não o protegeu, e ele foi obrigado a se sujeitar ao rei da Síria. Então, quando Ezequias, porque isso não é uma coisa muito clara, né? Por exemplo, no tempo do profeta Jeremias, Deus falou assim, não tente resistir ao rei de Babilônia. Vocês estão sendo julgados e vocês precisam baixar a cabeça e se sujeitar. Então, tem momentos na história que Deus fala assim, não resista. Vocês vão ter que... Agora, claro que essa não é a provisão de Deus. Deus não era uma coisa que Deus queria para o povo dele. Mas eles, em certas situações da igreja, em certas situações da nossa vida, nós temos que nos sujeitar a certas coisas. Tem gente que quer se livrar de um patrão, e às vezes Deus fala assim, não vou te livrar do seu patrão. Você está ali porque eu quero você ali. Mas isso aí é a tua provisão para mim? Não é a provisão de Deus. Mas a gente tem que saber o momento. Então, aqui eu estou dizendo assim, eu não tenho uma frase clara dizendo, Deus queria que Ezequias se rebelasse. Mas dentro desse contexto que fala assim, o Senhor foi com ele, Ezequias foi um homem que confiou em Deus. Eu estou entendendo que aqui, no versículo 7, ele rebelou-se contra o rei da Síria. Eu entendo que ele estava fazendo a vontade de Deus, que Deus não queria que o seu povo ficasse debaixo do jugo da Síria, e como Ezequias era um homem que estava servindo a Deus, Deus queria realmente trazer livramento. Mas tem muitas coisas complexas
que aos poucos a gente vai tentando mostrar, porque o profeta Isaías, uma coisa importante para entender em vários momentos da história de Israel, é que quando o rei era bom, o povo servia a Deus. Quando o rei era mau, o povo não servia a Deus. Parece que o povo não tinha decisão, mas tem exceções, porque no tempo de Acabe, Deus falou com Elias, tem 7.000, tá? Não era um número grande, mas tinha 7.000 no tempo de Acabe que não tinham dobrado o joelho a Baal. Então, nem sempre todo o povo andava de acordo com o rei. E também é verdade que, quando o rei era bom, não era todo o povo que era fiel a Deus. E tanto é que, durante esse tempo de avivamento, de restauração de Ezequias, os profetas continuavam falando duro. Então, isso significa que tinha muita coisa estava acontecendo naquela época, apesar de Ezequias ter chamado o povo para restaurar a casa de Deus, apesar de tudo que Ezequias fez, tinha muita coisa errada. E quando Ezequias morreu e veio Manassés, o povo foi, todo mundo com Manassés contra Deus. Então, muita coisa assim a gente precisa também entender assim, mas dentro do que a gente, voltando aqui, dentro do que a gente pode entender aqui, Deus não foi contra ele ter se rebelado contra o rei da Síria. Só que o que aconteceu? O rei da Síria veio, tomou várias cidades, inclusive essa cidade aqui, eu tenho mencionado assim, tem várias coisas que você pode achar na internet e tal, mas essa Bíblia de estudo arqueológica é uma ferramenta muito, muito boa, porque traz muitas coisas. Eu vou mostrar ainda nessa aula, assim, ler algumas coisas que eu acho isso tremendo, porque isso vem de 100, de 200, no máximo 200 anos atrás, que eles acharam essas coisas assim. A Bíblia existe, esse texto bíblico existe há quantos anos? E essas provas arqueológicas, né, agora, recentemente, que eles acharam várias coisas assim, da Síria, eles acharam muita coisa, tem muitos escritos, a gente fala documentos, mas são pedras, são coisas inscritas, acharam muita coisa. E ele fala, Senaqueribe, esse rei, ele fala especificamente, eles acharam coisas assim, totalmente fora da Bíblia, dizendo: eu tomei Laquis, eu tomei um monte de cidades em Judá, exatamente como está escrito aqui. Então, são várias evidências bem interessantes, né, que comprovam o relato bíblico. Aliás, essa coisa aqui também de 300, eles falam que tem uma discrepância. Aqui fala 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Tem um achado lá, um documento, né, que eles acharam lá, que fala desse tributo. O ouro bate, mas a prata, ele falou que foram 800 talentos. Aí eles não sabem se o cara estava aumentando, né? Esses números, para mim, não fazem diferença nenhuma, né? Porque nós também não temos o documento original que foi escrito aqui, né? Alguém que copiou do documento original também pode ter copiado, em vez de 800, pode ter copiado 300. Isso não muda nada em relação à inspiração da Bíblia. Mas o fato de ser uma coisa tão próxima, né, que ele também fala do tributo, né, porque os reis, eles mandavam transcrever, mandavam registrar os feitos deles para deixar para a posteridade os grandes feitos. É como fazer um monumento. Então, olha, eu entrei, tomei contas de todas as cidades, eu deixei, esse mesmo documento fala, eu deixei o rei Ezequias, ele fala por nome, o rei Ezequias, eu deixei preso dentro da cidade de Jerusalém como um pássaro dentro de uma gaiola. Então, agora é interessante que ele não fala que o anjo do Senhor matou o exército dele, né? Óbvio, ele não ia falar isso, né? Mas ele não fala que conquistou Jerusalém. Então, tudo isso aí são coisas que comprovam o relato bíblico, né?
Então, mas o que eu quero colocar aqui o rei Ezequias, ele tentou fazer algo para mandar o rei ir embora. Só que aqui que entra a dúvida. Quando ele pagou esse tributo, ele foi embora e depois veio uma segunda vez? Essa parte, mesmo os caras que estudam e que pesquisam, não tem certeza, porque no versículo 17 fala: o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabi Saris, a Rabi Saqué, com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Então, isso ou aconteceu na mesma invasão, ou aconteceu pouco tempo depois. O que eu quero colocar adiantou o que ele fez? Não adiantou. Ele arrancou as coisas da casa de Deus, pegou os tesouros da casa de Deus, os seus, e deu para o rei da Síria, e não adiantou. Okay? Então, a gente pode até colocar assim, né? Essa prova aqui ele passou, mas essa prova aqui ele falhou. Eu quero que vocês vejam como isso aqui está acontecendo quando chega a hora que realmente Ezequias confia em Deus, mas ele passou por várias coisas antes. Abraão teve uma longa caminhada. Você acha que no primeiro ano, né, ele nem tinha filho, mas vamos dizer assim, no primeiro ano de relacionamento entre Deus e Abraão, Deus teria pedido para Abraão oferecer o seu filho? Né? Por que Abraão foi o exemplo de fé e confiança, que Hebreus 11 fala assim, que Abraão confiava que Deus era capaz, para cumprir a promessa dele, era capaz de ressuscitar, se realmente chegasse ao ponto de matar Isaque? Hebreus diz que ele confiava que Deus era capaz de ressuscitar, ou seja, Deus não está sendo incoerente, Deus não está falando, eu vou te abençoar, vou te dar um descendente, depois Deus muda a história e fala assim, mata seu filho Isaque. Não, ele confiava em Deus. Mas como que Abraão chegou a esse ponto de confiança em Deus? Durante muitos anos. Se Isaque tinha em torno de 15 anos, a gente não sabe, né, quando ele foi chamado para oferecê-lo, e levou 25 anos para Isaque nascer, então eram 40 anos. Quando ele foi oferecer Isaque, eram 40 anos de caminhada com Deus para chegar ao ponto de falar assim, Deus, o Senhor está pedindo meu filho, meu único filho, não é só que ele é caro para mim, mas é a peça central para cumprir as promessas que o Senhor me deu. O Senhor falou que não é em Ismael que vêm as promessas vêm através de Isaque. O Senhor falou isso, se o Senhor está mandando oferecer Isaque, o Senhor vai fazer alguma coisa, nem que seja ressuscitá-lo dos mortos. Isso é confiança. Mas como é que você chega nisso? Depois de tropeçar várias vezes. Isso que eu quero mostrar, isso nos anima, que a gente pode levantar e falar assim, Deus, eu não sou muito bom para confiar no Senhor, mas, né, eu vou continuar, eu vou prosseguir que o Senhor vai. Ok? Então, essa aqui ele não passou. Agora vamos para 2 Crônicas 32, vamos ver o relato que tem lá, porque em Reis ele não explica muito sobre esse terceiro ponto aqui. Nós temos mais informações sobre isso em Crônicas. E mesmo assim, às vezes tem um pedaço aqui, um pedaço ali, mas o capítulo 31 de Crônicas, de 2 Crônicas, terminou aquela primeira parte que nós estudamos sobre como Ezequias restaurou toda a casa de Deus e tudo, né? E no capítulo 32 diz assim, versículo 1, depois de tudo que Ezequias havia feito, com tanta fidelidade, não sei se a sua Bíblia fala fidelidade, né? Veio Senaqueribe, olha esse versículo, depois de tanta fidelidade, quanta fidelidade? Olha, faz 3 capítulos aqui em Crônicas,
3 capítulos, 29, 30 e 31. 3 capítulos longos, falando sobre tudo que Ezequias fez para restaurar a casa de Deus, os sacerdócios, os dízimos, o povo de Deus servindo a Deus, como Deus queria, dentro das ordenanças. Sim, falou muita coisa. Aí depois de ele fazer tudo certo, o que ele ganhou? Uma grande invasão. Depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, invadiu a Judá, acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de se apoderar delas. Então, sim, primeira coisa assim, é entender que, como eu falei antes, né, de Reis, será que Ezequias fez o certo em se revoltar, se rebelar contra o rei da Síria? Aqui não descreve assim, quando que ele se rebelou, aqui só fala assim, depois de tanta fidelidade, tanta coisa certa que ele fez, Senaqueribe veio. Então, em outras palavras, aqui também Deus não está dizendo que a Síria veio por causa de pecado, por causa de infidelidade. Volte no versículo 20 do capítulo anterior, 31, 20, fala assim: assim fez Ezequias em todo Judá, fazendo o que era bom, reto, e a minha fala verdadeiro, mas esse verdadeiro é a mesma palavra fidelidade do 32:1, entendeu? Então, assim Ezequias fez tudo o que era bom, o que era reto e o que era fiel, ele foi fiel a Deus. Então, depois de tudo que ele fez de fiel a Deus, Deus está passando Ezequias e toda a nação por uma prova. Agora, tem outras coisas que talvez eu entre um pouco na próxima aula, porque, como eu falei assim, nem todo mundo em Judá era fiel. E nem o rei Ezequias, como nós vimos aqui, como nós vamos ver aqui na questão de Babilônia, nem Ezequias também, como o rei Davi também não era, é 100% fiel. Então, é muito assim, a gente tem assim, Deus, eu queria saber como é que o Senhor avalia, eu queria saber como é que o Senhor vê isso, porque às vezes a pessoa faz uma coisa, Saul, né, assim, não é que ele era tão bonzinho, mas ele não fez umas coisas tão cabeludas como Davi, né? Então você fala assim, como é que Deus avalia, fala assim, Saul, eu vou tirar você, eu não vou deixar você no trono, assim, não vou deixar sua descendência, eu vou arrancar. Por que Deus fez isso com Saul, que ele não, que a gente saiba que ele não cometeu adultério, ele não mandou matar o marido da mulher que ele queria, ele não fez essas coisas, Saul. Ele fez umas coisas que, pensa comigo, assim, né? Eu sempre falo essa comparação, né? Põe Saul e Davi diante de um juiz humano, pode ser a gente mesmo, né? Se fosse, olha, Saul, ele fez umas coisinhas lá, né? Assim, quando era para matar todo Amaleque, ele deixou o rei, umas vacas, umas ovelhas e tal, né? Será que foi tão ruim assim? Deixou o rei, né? Aí depois, qual que foi o segundo problema de Saul? Era para ele esperar 7 dias e Samuel viria fazer um sacrifício. Ele esperou 7 dias. Quem atrasou foi Samuel. Ele esperou 7 dias. Aí ele falou assim, não aguento esperar mais, ele foi, e aí Samuel chegou assim, você fez uma coisa louca, por isso que Deus vai tirar. Gente, é como outro exemplo de um homem bom, né, assim, mas que levou um julgamento terrível, foi Moisés, né? Todo o tempo Moisés fiel a Deus, aí teve um dia que Moisés perdeu as estribeiras, ficou bravo com o povo, e Deus falou assim, tá, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Então não tem umas coisas que parecem assim, Deus, eu queria entender um pouco como é que o Senhor faz esses julgamentos, como é que o Senhor faz essas avaliações. Então voltando aqui, Ezequias, pela avaliação bíblica, a invasão da Síria não foi porque Ezequias errou. Como eu falei assim, depois nós vamos dar uma olhada de novo em algumas profecias, mas lembra de uma que a gente já citou, que é em Miqueias,
tem uma profecia em Miqueias que fala que Miqueias é contemporâneo aqui, nessa mesma época, e ele profetizou que Judá seria destruída. E em Jeremias, que foi mais de 100 anos depois, lá fala assim, olha, que estava comparando que eles queriam matar Jeremias, lá Jeremias, assim, está registrado que o próprio povo falou assim, vamos fazer como Ezequias, que quando Miqueias profetizou destruição, como Jeremias está profetizando para nós hoje, Ezequias não ficou bravo com Miqueias, ele se arrependeu. Então, isso significa que houve profecias, tem Isaías também, houve profecias falando do juízo de Deus. Então, eu estou querendo explicar que a invasão da Síria não foi porque Ezequias fez uma coisa errada, mas, ao mesmo tempo, Deus estava colocando o povo à prova, estava colocando o próprio Ezequias à prova, porque ele queria que ele aprendesse a confiar em Deus, e se houvesse arrependimento, haveria também livramento, ok? Então, é mais ou menos isso. Bom, na sequência aqui, 32:2. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, agora aqui tem um pouco de dúvida, porque se Senaqueribe já estava chegando no nosso ritmo acelerado do século 21, a gente pensa assim, ele viu que Senaqueribe estava chegando, isso quanto tempo ele teria, né? 2 dias, 1 mês, né? Ele vai fazer obras enormes. Olha o que Ezequias faz, porque ele vê que Senaqueribe está chegando. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então ele se fortificou, reparou todo o muro quebrado, levantou torres sobre ele. Olha, ele teve tempo de fazer obras enormes. Ele construiu um segundo muro em volta de Jerusalém. Levantou torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração. Bom, ele faz um discurso, nós vamos ver isso, acho que na próxima aula. Mas, se você está com o esboço aí, eu coloquei várias coisas que ele fez aqui para reforçar a segurança, ok? Então, não era para confiar no Egito, não era para ele confiar em Babilônia. Agora, ele fez algo importante, e olha o que ele fez, e essas coisas também são confirmadas pela arqueologia. Olha, ele protegeu o abastecimento de água. Isso aí é uma obra famosa. E se você procurar na internet, né, como um dia, quem sabe, a gente faz uma projeção aqui para vocês verem aqui. Mas se você procurar o túnel, o aqueduto de Ezequias na internet, você vai achar fotos, porque isso existe até hoje. Ele pegou uma fonte nascente, né, de um ribeiro que alimentava de água Jerusalém, que era fora dos muros. Ele tapou ali, eu não sei todos os detalhes, assim, às vezes você vai lendo, tentando imaginar, mas o que ele fez foi furar, ele fez, aqui fala que eles taparam muitas fontes fora, porque ele estava esperando ser cercado, como realmente aconteceu. Então, ele não queria que o exército inimigo achasse água. A água é uma das coisas essenciais para a vida. Então, ele não queria a água para eles,
mas ele precisava de uma fonte segura de água dentro da cidade, para aguentar o sítio, né? A cerca, que poderia demorar anos. Então, ele fez uma obra passando por pedra. Ele colocou os seus trabalhadores, aqui fala de muita gente, ele precisava de muita gente, porque não tinha equipamentos pesados, então ele colocou muita gente para quebrar pedras, 500 e tantos metros de profundidade, eles furando um túnel. E isso no século XIX, no século XIX, eles acharam esse túnel, e assim, parece que 1800 e alguma coisa, 30, né, alguém já achou esse túnel, mas em 1870, me parece, eles acharam um lugar no meio do túnel, uma inscrição em hebraico, que conta que esse túnel foi furado vindo de duas direções ao mesmo tempo. E essa placa, que hoje está no museu na Turquia, porque na época, 1870, era a Turquia que dominava ali a terra de Israel, então essa placa original está no museu até hoje. Tem gente que questiona se isso era realmente na época de Ezequias, mas a maioria das evidências mostra que realmente foi no período dele. E essa placa conta, olha que engenharia, porque hoje fazem umas coisas tremendas embaixo do canal entre a Inglaterra e a França, furam uma montanha, e a gente admira, mas assim, tem todas as tecnologias para... Ele não tinha nada. Como que até hoje eles perguntam, como que eles colocaram duas equipes, uma começando daqui, outra da outra extremidade, e eles foram se encontrar embaixo da terra, furando pedras, se encontraram. Essa placa conta como eles começaram o dia que eles escutaram, um furando, o outro furando, que eles estavam chegando juntos. Olha que coisa tremenda, né? E esse túnel corre água até hoje ali. E você, aí tem as fotos mostrando as pessoas, assim, não é uma quantidade grande, assim, mas tem uma água que corre ali e vai para um lugar, parece que perto aí tem aquele poço de Siloé que fala no Evangelho de João, mas parece que era alguma coisa perto, enfim. Eles tinham, depois esse poço chegava num lugar que tinha um reservatório maior e que juntava a água para poder passar por muito tempo. Então, ele fez essa obra. Então, por isso que eu falo assim, né, quando ele soube que o rei da Síria vinha, né, aí tem pessoas que acham, ou realmente o rei da Síria fez duas invasões, ele invadiu, tomou várias cidades, ele fala na Bíblia, fala nos achados arqueológicos que ele tomou várias cidades, inclusive essa cidade de Laquis, e depois ele recebeu esse tributo, foi embora e depois voltou. Outras pessoas acham, não, ele estava lá, recebeu o tributo, mas não adiantou nada e continuou e veio contra Jerusalém. Isso a gente não sabe qual das duas versões é correta, não faz muita diferença para nós. Mas essa coisa assim, que ele via que o rei da Síria vinha contra ele, provavelmente ele via sinais disso muito antes dessa invasão. Então, ele começou a se preparar há muito tempo, né? Esse segundo muro, ele construiu uma segunda muralha de Jerusalém. Eles falam, pelos achados arqueológicos, que aumentou o território dentro do muro por 4 vezes. Esse segundo muro que ele fez aumentou 4 vezes. Por que ele precisava disso? Porque, primeiro, tinha vindo muita gente das 10 tribos, e também porque o rei da Síria já tinha tomado várias cidades de Judá, então muita gente tinha refugiados naquela época também, né? Tinha muita gente que estava fugindo desses conflitos, então tinha uma população, eles têm também evidências disso, que a população de Jerusalém nessa época era muito maior do que anteriormente. Então ele fez uma segunda muralha de Jerusalém, ampliando bastante, e ele fez armas e organizou o exército. Tem uma outra coisa que eles acharam que é bem interessante,
os esforços de Ezequias para proteger Jerusalém contra cercos prolongados podem ser comprovados pelos incontáveis jarros descobertos na antiga Judá. Essas grandes vasilhas contendo as letras hebraicas, aqui passando para nosso alfabeto, seria LMLK. Mas essa palavra significa pertencente ao rei. Eles acharam muitos desses vasos com um tipo de um selo, pertencente ao rei. Datam justamente do tempo de Ezequias e indicam que ele estava providenciando depósitos de comida e suprimentos por todo o país. Então, isso é uma outra evidência assim, de que o rei Ezequias estava preparando, ele não estava simplesmente esperando, assim, isso que eu perguntei no início. Para confiar em Deus, você precisa não trabalhar, você precisa não providenciar uma aposentadoria, um país precisa não ter armamentos ou sistemas de segurança. Você confia em Deus, então você não põe seguro no seu carro. Eu sei que tem pessoas que pensam isso, né? E não estou falando assim, como eu falei assim, não tem uma resposta simples. Se Deus pede para você, fala assim, olha, confia em mim, não põe seguro no seu carro, não põe, né? Mas eu estou querendo dizer assim, a confiança em Deus não significa isso. Nós não vamos ter tempo para ler todos os textos, eu vou ler alguns textos em Provérbios depois, mas o livro de Provérbios é bem interessante, e tem esse tipo de texto em outras partes da Bíblia, mas só alguns textinhos aí rapidinho antes da gente terminar hoje. Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Sempre Provérbios 20, versículo 18. Os projetos se firmam pelos conselhos, faze a guerra com prudência. 15, 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. E 12, 24. A mão diligente dominará, mas o indolente acaba em trabalhos forçados. Bom, o que eu quero mostrar com esses textos aqui? Não sei se vocês observaram, depois talvez a gente volte a reforçar esse ponto. Uma das coisas que nós lemos em 2 Crônicas 32 é que quando Ezequias via que a Síria ia atacá-los, ele tomou conselho com seus líderes, com seus generais, com seus oficiais. Isso é uma coisa que aparece também durante outras, nós vimos isso mais vezes com Ezequias. Ele consultava os profetas, ele buscava o Senhor, mas ele tinha esse conselho, ele sempre falava e Davi fazia isso, tem muitas menções de lideranças que não confiavam simplesmente no seu próprio entendimento, mas que buscavam conselhos, né? Agora, o que eu quero mostrar aqui? Que tem vários, né, depois nós vamos ver assim, situações, tem um texto aqui, deixa eu ver se é... Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem nos Salmos que fala assim, que... acho que eu não anotei aqui. Mas tem Salmos, e acho que tem no Provérbios também, falando assim, que você pode confiar em cavalos. Cavalos naquela época era assim, quem tinha cavalos tinha
aviões de guerra, assim, sim, era uma vantagem tremenda, né, o exército que tinha cavalos. Então, a vitória não vem dos cavalos, a vitória não vem dessa superioridade. Só que aqui nós vimos várias vezes, faça conselhos. E ele fala também sobre diligência. Aí eu não preciso nem ler para vocês em Provérbios, quantas vezes Provérbios fala assim, o preguiçoso vai morrer de fome, o preguiçoso não vai conseguir. Então, o que a Bíblia está falando? Você precisa ser diligente. O que eu quero colocar aqui? Sim, o que Ezequias fez? Vem um grande exército contra nós. A nossa segurança não está no Egito. Ele já, ou antes ou depois, né, que a gente não sabe exatamente a sequência aqui, mas ele descobriu que a segurança também não estava em pagar uma grande quantia, pagar tributo para o rei da Síria. Não adiantou, né? Mas ele fez algo que a Bíblia coloca como uma coisa positiva. Ele se preparou, ele fez essa obra de engenharia, né? Assim, você não pensa assim, mesmo os cientistas, os engenheiros, os técnicos, os que trabalham com computadores, não é uma coisa maravilhosa você pensar assim no que os homens, tudo bem que muitos deles não dão glória a Deus, não reconhecem que é Deus que deu, mas foi Deus que deu, né? Quando você vê assim as maravilhas de Deus, não é só você olhar para um céu maravilhoso, para uma paisagem que só Deus podia ter feito, mas quando você vê uma obra de engenharia de hoje, né? Qual que é que eles estão fazendo, ou já fizeram na Coreia? Tem uma coisa assim na Coreia que eles estão fazendo uma coisa no fundo do mar. Assim, quando você lê assim, esse túnel que vai da França até na Inglaterra, embaixo do mar, enfim, e não precisa ir tão longe, tem tantas coisas que a gente acha assim que são normais, um prédio arranha-céus, sei lá, assim, isso é uma obra. Como que fizeram isso? Então, Ezequias, com os homens dele, eles fizeram uma obra fantástica de engenharia, que foi fazer esse túnel para levar água e não deixar água para os inimigos. Isso não foi uma coisa ruim, né? Agora, na próxima aula a gente vai ver como é que Deus, é uma coisa que eu nunca tinha notado antes, por isso que assim, é muito interessante quando a gente lê os profetas, alguns salmos, profetas, e você sabe, Isaías estava profetizando sobre esse acontecimento, sobre essa obra. Isaías fala desse túnel e fala da segunda muralha e não fala exatamente em tom de elogio, mas não que isso fosse uma coisa ruim. Então nós vamos voltar a esse tema semana que vem, mas eu quero que, assim, só para a gente entender a lição, de acordo com Provérbios, nós devemos ser diligentes, nós devemos buscar conselho. Ele fala assim, na multidão de conselhos, os propósitos se estabelecem, mas ele também fala assim, o homem faz propósitos, Deus deu essa capacidade para o homem de traçar uma estratégia, de ter um raciocínio, de saber como fazer as coisas, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Então, mesmo aqui, nós vamos ver um desafio para ter confiança. Não que não deva fazer isso, mas que tem que fazer isso e colocar a confiança em Deus. Então, já dei resposta para vocês, tá? Então, nós vamos voltar nesse tema semana que vem, mas a resposta é essa. Por isso que assim, não é uma coisa simples de você falar assim, para trabalhar, para fazer uma reserva. Tem gente, olha, sobre dinheiro, tem gente que fala assim, eu não vou guardar nada, eu vou dar tudo que eu tenho. Tem um missionário famoso do século XIX, que era rico, e C.T. Studd, né? Ele deu embora tudo que ele tinha, o famoso Francisco de Assis, né? Deu embora tudo que ele tinha. Então, os franciscanos, né? Não sei se eles fazem isso hoje, naquela época, eles dependiam totalmente de Deus, mas eles pediam ajuda das pessoas. Então, eles iam pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo ajuda para
para sobreviver. E eles tinham uma regra: tudo que entra além do que eu preciso para hoje, a gente dá embora para os pobres. Tudo. Amanhã a gente começa zero. Então, isso é algo tremendo, algo tremendo. Agora, não é todo mundo que vai viver desse jeito, né? Então, a Bíblia fala muito sobre ser diligente, a Bíblia fala muito sobre ser assim, esforçado, não ficar esperando, assim, realmente, assim, vem um exército contra nós vamos buscar de Deus. Como é que a gente faz? Como é que tapa essas fontes para que o inimigo não tenha acesso à água? Como é que eu vou levar essa água? Então, eles fizeram algo tremendo, uma proeza para a época, mas ele também aprendeu, e isso nós vamos ver semana que vem, como Isaías estava sempre ali, assim, você fez uma segunda muralha, você fez um túnel para a água, mas não confie nisso, não confie só nisso. Então, ele não estava falando, você não devia ter feito, mas não confie nisso, essa não é a nossa base de confiança. Então, o que eu estou colocando aqui todo esse período, Deus está preparando Ezequias para o grande desafio que vai ser esse exército enorme que vem contra ele. E no fim das contas, claro, quando o exército veio contra ele, foi bom ele ter feito aquele monte de jarros com provisão de alimentos, foi bom ele ter feito a provisão de água, foi bom ele ter providenciado armas e organizado o povo, foi bom ter feito tudo isso, mas nada disso foi a causa da vitória dele. Ele recebeu a vitória por uma intervenção sobrenatural. Senhor Deus, nós também sabemos que estamos sendo preparados por Ti, Senhor. Com certeza, nós estamos entrando em períodos em que nós vamos ser muito mais desafiados para confiar em Ti. Nós vamos enfrentar situações em que não teremos nenhuma fonte, nenhuma coisa que nós fizemos, talvez com diligência, buscando direção do Senhor, mas nenhum dos nossos recursos vão nos salvar no dia do grande perigo, do grande confronto. Por isso, Senhor, nós pedimos, ó Deus, assim como o Senhor fez com Ezequias, trabalha conosco, Senhor, ensina-nos, passa-nos também por esse treinamento, faze-nos passar, ó Deus, por Teu treinamento, para que possamos realmente aprender a lição que o Senhor quer nos ensinar, que é tão simples, mas tão difícil para nós, que é confiar no Senhor, que nós possamos ser uma geração como Ezequias, que nunca antes e nunca depois confiaram no Senhor como nesse momento. Não que nós sejamos melhores como Ezequias não era melhor, mas que sejamos preparados e porque nós teremos um desafio maior do que qualquer outra geração. Por isso, Senhor, nós queremos, ó Deus, queremos mesmo que o Senhor nos prepare. Em nome de Jesus. Amém.